Essa semana nós tivemos várias novidades com relação ao enfrentamento à pandemia e, como acabamos de falar, o Ministério da Saúde aprovou o reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas. Além disso, outra novidade, a Pfizer anunciou um acordo com uma empresa brasileira para a produção do imunizante aqui no país. Vamos entender melhor esse assunto, então? Vamos receber o Dr. Cristiano Zerbini, que é coordenador dos testes clínicos da vacina da Covid, da Pfizer contra a Covid no Brasil. Doutor, muito bom recebê-lo de novo aqui na CNN. Nós conversamos na quinta-feira, no calor do anúncio da Pfizer de trazer essa fabricação para o Brasil. Falávamos que já tínhamos duas vacinas naquele momento aqui sendo fabricadas, a Coronavac e a AstraZeneca, e era muito bem-vinda a Pfizer aqui ao Brasil. Eu fiquei com algumas perguntas naquele dia, falei com o senhor, doutor, essa fábrica veio para ficar? Vai ficar aqui para sempre? O senhor deu a entender que sim, mas estávamos ali no calor dos anúncios. E agora, a gente já pode dizer que a fábrica da Pfizer veio para ficar aqui no Brasil? Bom dia para a Luciana, Marcela, obrigado aqui por estar com vocês outra vez, pela oportunidade. Eu vou responder a tua pergunta, mas eu queria, assim, aproveitar essa entrevista só para voltar um pouquinho à notícia que vocês deram em relação ao passaporte da vacina, né? Se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer uma observação que eu considero muito importante. Nós, pesquisadores, que começamos a aplicar vacina dentro dos protocolos de pesquisa, já em julho do ano passado, né, a gente está encontrando uma dificuldade enorme com os participantes da pesquisa, porque eles receberam a vacina durante os protocolos de pesquisa e até hoje os dados não foram inseridos no DataSUS, né? Então, essas pessoas que participaram do estudo, inclusive que contribuíram para que todos pudessem usar a vacina, não têm os seus dados inseridos, né, nesse e-saúde que foi feito. Então, eles não têm o passaporte, embora já tenham sido completamente imunizados. Então, eu gostaria da contribuição da CNN para que a gente pudesse logo introduzir os dados dos participantes da pesquisa também nesse chamado passaporte da vacina, né? Então, enquanto isso não acontece, está demorando um pouquinho, embora a gente tenha insistido muito com o governo, eu gostaria que também a carteirinha da vacina que os centros de pesquisa emitiram, que também valesse como esse passaporte, pelo menos enquanto os dados dos participantes da pesquisa não sejam inseridos dentro do e-saúde, né? Nós não podemos prejudicar as pessoas que, inclusive, se ofereceram para os estudos e, graças a elas, todas as outras pessoas são vacinadas. Então, peço a vocês que nos ajudem nisso. Doutor, o senhor nos traz aqui um ponto de vista importante, algo que a gente nem sabia. De quem é a responsabilidade, então, desse atraso de colocar os dados lá no e-saúde? Olha, nós já tentamos até entrar em contato com o Ministério da Saúde. Parece que os dados precisam entrar no SUS, né? Porque a gente precisa registrar os lotes de vacina e depois enviar o nome dos participantes. Mas, para isso, o SUS precisa ter uma plataforma e está demorando um pouco. Eles prometeram para outubro, mas isso é muito tempo. Como é que nós vamos esperar até outubro se estão exigindo um passaporte para 1º de setembro? Então, eu gostaria de fazer um apelo, assim, público ao SUS, ao PNI, para que, por favor, deem a oportunidade daqueles que ajudaram a todos terem a oportunidade de ter a vacina, de que essas pessoas possam ter também os seus dados incluídos no e-saúde para que possam usar esse chamado passaporte. Senão, como é que nós vamos fazer? Os participantes não podem participar de nada, os participantes da pesquisa, sendo eles que ajudaram as pessoas a ter o e-saúde. Está um pouco injusto, né?
Agora, se você permite, Luciana e Marcela, vamos voltar à pergunta de vocês e obrigado pela oportunidade de ter falado isso, Sim. né? Ter dado essa notícia. Nós temos coisas boas aí. Eu queria primeiro dar um certo furo para vocês, né? Sempre a CNN ajudando a ciência. Nós recebemos um comunicado da Janssen, né? Agora, durante a manhã, né? Que todos os participantes do protocolo do estudo da Janssen vão receber a segunda dose da vacina, tá certo? Então, a Janssen, que nós conhecemos como dose única, vai começar a aplicar uma segunda dose. Por quê? Porque eles descobriram que a segunda dose da vacina da Janssen fez com que houvesse uma produção de 9 vezes maior de anticorpos neutralizantes em relação aos 2 meses seguintes à primeira dose. Então, você vê que a segunda dose realmente vai ser necessária e nós temos a impressão que será aplicado primeiro em todos os participantes da pesquisa, depois provavelmente em todos os países do mundo, inclusive o nosso, né? Voltando à fábrica da Pfizer que você me perguntou. Olha, essa é uma notícia extremamente bem-vinda. Por quê? A Eurofarma e a Pfizer, dois grandes laboratórios farmacêuticos, se uniram, o que é muito bom, para fazer a fábrica da vacina de RNA mensageiro aqui no Brasil. Veja que coisa boa. Primeiro, a logística vai ser muito facilitada, né? Quer dizer, nós vamos ter uma fábrica dentro do Brasil. Então, o que acontece? Levar a vacina para os estados vai ser muito mais fácil, né? E provavelmente até o preço da vacina vai cair um pouquinho, né? Assim, para diversos governos, não só o brasileiro, mas todos os nossos vizinhos aqui da América Latina, né? Então, essa fábrica é muito bem-vinda, inclusive, Luciana e Marcela, nós vamos ter a oportunidade de formar técnicos, né, com novas tecnologias, equipamentos novos de ponta, vêm todos para o Brasil, tá certo? Então, nós vamos ter acesso a essa tecnologia do RNA mensageiro, que ela vem para ficar. Nós já recebemos ofertas de protocolos para vacinas de RNA mensageiro para gripe, e também para uma doença que acomete as pessoas mais idosas no inverno, que é a doença do vírus intersticial, né? É uma doença respiratória que acomete pessoas de idade. Então, nós vamos começar, provavelmente, no ano que vem, a testar vacinas RNA mensageiro contra a gripe e contra essa doença. E vem outras. Então, o Brasil, com essa nova fábrica, vai entrar numa nova tecnologia, num novo nível tecnológico de ciência. Então, é muito bem-vindo. Vamos agradecer, nós pesquisadores agradecemos tanto a Eurofarma quanto a Pfizer a vinda dessa fábrica. Doutor, a Marcela aqui agora falando, bom dia. Bom, o senhor trouxe uma série de novidades, eu quero pontuar elas aqui. Em relação ao comunicado da Janssen, esse estudo que está sendo feito, a segunda dose traria ali uma quantidade de anticorpos, um fortalecimento 9 vezes maior na segunda dose. Isso para aquelas pessoas que tomaram a primeira dose da Janssen também, ou que tomaram qualquer outra vacina e mesmo assim tomaram a segunda e tiveram esse resultado? Olha, muito bem, Marcelo, excelente pergunta. A resposta é que a segunda dose da Janssen vale para qualquer vacina, não só da Janssen, mas todas as outras vacinas também. Inclusive, no estudo, algumas pessoas chegaram a tomar outra vacina, certo? A Janssen falou, não há problema. Mesmo para aquelas que tomaram outra vacina, pode ser dada a segunda dose da vacina da Janssen, né? Então, nós pesquisadores, a gente fica muito feliz de ver esse oferecimento da Janssen, né? Essa oportunidade que nós estamos dando a todos os participantes. Agora, voltando um pouco, né? Assim, inclusive, a gente pode falar um pouquinho da variante Delta, né? Que está agora cometendo um pouco os brasileiros, cada vez aumenta mais o número de pessoas com essa variante.
Nós sabemos, por exemplo, que 2 doses da vacina da Pfizer dão 88% de proteção contra a variante Delta. 2 vacinas da AstraZeneca dão uma proteção de 67% contra a variante Delta. Agora, se você tomar uma vacina da AstraZeneca e depois uma da Pfizer, que é de RNA mensageiro, seja a Pfizer, seja a Moderna, você vai conseguir quase que a mesma proteção de 2 doses da vacina da Pfizer. Então, essa intercambiabilidade que nós estamos vendo aqui no Brasil, ela é boa. Ela é boa. Vale a pena haver essa intercambiabilidade. Agora, veja bem, a segunda dose ou a terceira dose podem ser dadas com uma vacina disponível. É importante que todos os brasileiros tomem pelo menos a segunda dose, né? A gente viu que o Brasil tem atualmente um número muito grande de pessoas que tomaram a primeira dose. 62% dos brasileiros já receberam a primeira dose, mas só 28% a segunda. A primeira dose dá uma boa imunidade, mas é muito menor do que se tomar a segunda dose, né? Então, você sabe que a primeira dose, o Brasil tem mais pessoas do que os Estados Unidos. Estados Unidos tem 60% das pessoas vacinadas com a primeira dose, o Brasil tem 62%. Só que os Estados Unidos tem mais de 50% da população que já tomou a segunda dose. E o Brasil tem 28%, como nós falamos. Então, nós precisamos de aplicação da segunda dose, né? E também pensar na terceira dose, né? Principalmente, como a gente está vendo, para os idosos e para aquelas pessoas que são chamadas pessoas com algum grau de imunossupressão. Quem são essas pessoas? As pessoas, por exemplo, que tiveram um câncer e estão fazendo tratamento para esse câncer. As pessoas que estão, por exemplo, em diálise, né, renal. E também todos aqueles pacientes que tiveram doenças autoimunes e precisam tomar drogas imunossupressoras para que a doença não fique ativa. Então, nós podemos calcular que no Brasil nós temos aproximadamente em torno de 4 milhões de pessoas com mais de 80 anos e mais ou menos 4 milhões de pessoas que têm algum grau de imunossupressão. Então, você veja bem, se somar 8 milhões, para uma vacina que tem 2 doses, são 16 milhões, não é tanto, tá certo? Então, vacinar essas pessoas seguramente não vai retirar a vacina de outros grupos, né? Outros grupos que a gente precisa vacinar também são os adolescentes e as crianças, né? Então, eu acho que a campanha de vacinação, eu sugiro, né, politicamente, que os municípios, principalmente os municípios, coloquem pessoas para ir buscar, né, no domicílio as pessoas que só tomaram uma dose para que elas tomem a segunda dose. Se a gente não imunizar todo mundo, vai surgir novas variantes, nós vamos ter muito problema, né? Nós precisamos que todos sejam vacinados com as doses corretas, né, para que a gente não tenha problemas no futuro. Doutor Cristiano, eu quero voltar aqui à segunda dose da Janssen, porque é claro que é uma notícia que nos traz muita alegria agora pela manhã, mas a gente quer saber o procedimento, nos ajude a entender como essa vacina chega ao nosso braço. O que acontece agora? A Janssen anuncia a possibilidade de uma segunda dose e, no Brasil, a Anvisa tem que aprovar essa segunda dose? Qual é o procedimento? O que o senhor sabe sobre isso? Sim, tudo tem que passar pela Anvisa, né? A gente sempre, a Anvisa precisa ser sempre respeitada, né? Então, o que acontece? A gente já sabe que estudos feitos no exterior, né, de segunda dose, mostraram que essa dose, justamente o que nós falamos, né, produz uma quantidade de anticorpos neutralizantes muito alta, né? Esse estudo vai ser levado à Anvisa, né? Eu não tenho certeza se já foi levado,
mas ele vai ser levado e seguramente a segunda dose vai ser aprovada, né? Já que nós temos estudos científicos provando que realmente a eficácia é bem alta e renovada, né? Então, depois disso, provavelmente vão haver acordos, né? Aí seriam acordos do Ministério da Saúde, né? Para que a gente tenha mais uma vacina disponível, tá certo? Digo, mais vacinas da Janssen disponíveis, já que a gente já tem o primeiro lote aqui no Brasil, né? Então, eu acho que vai evoluir dessa forma. Essa notícia é muito bem-vinda, porque vem adicionar mais um dado científico, né, para que a gente proteja as pessoas, né, os brasileiros e todo mundo, né? Nós queremos que todas as pessoas do mundo sejam vacinadas e a gente derrote, né, essas novas variantes e não permita que elas surjam novas, né? Uhum. Doutor, a Anvisa pediu ao Instituto Butantan, ontem, inclusive, informações sobre o andamento dos estudos relativos às doses de reforço da Coronavac. Teve ali uma polêmica durante essa semana, porque o Ministério da Saúde indicou o uso da dose de reforço da Pfizer. E aí, aqui em São Paulo, essa dose de reforço poderia ser dada também pela vacina do Instituto Butantan, que é a Coronavac. Estudos mostram que vacinas que usam vírus inativado têm uma eficácia menor na dose de reforço. O que o senhor acha em relação a isso? Olha, o que a gente tem não são muitos estudos, né? Mas o que a gente tem é que as vacinas de RNA mensageiro realmente, elas, devido à potência delas, o que a gente tem... vamos dar um exemplo. Até que a gente já falou aqui. Se você tomar uma dose da vacina da AstraZeneca, né, e tomar uma depois de RNA mensageiro, seja ela da Pfizer ou da Moderna, mas o que a gente tem são dados com a vacina da Pfizer. Você tem uma potencialização da eficiência, né, da vacina e seria uma potencialização da proteção. Agora, sempre que a gente vai dar essa terceira aplicação, nós precisamos que tudo esteja baseado em estudos, né? Por exemplo, os chineses, eles estão vacinando a população chinesa com a terceira dose com uma vacina bastante semelhante à Coronavac, né? Que eles têm. Então, o que acontece? Provavelmente, a vacinação com a terceira dose permite essa intercambiabilidade, mas sempre baseado em estudos. Desde que a gente tenha estudos de que a terceira dose provocou uma imunização eficiente, eu acho que qualquer uma das vacinas pode ser usada, repito, desde que a gente tenha estudos. Agora, vou te dar uma opinião pessoal minha, né? Pessoal, assim, de um pesquisador. Então, opinião pessoal apenas, né? Eu fiz pesquisas com a vacina da Pfizer, né? Um grande volume de pacientes, de participantes, mas também fiz um pouco de pesquisa com a vacina da Janssen, né? Nós fizemos. A pesquisadora da vacina da Janssen, um dos pesquisadores importantes do nosso centro é a doutora Andrea Vanucci-Lomonti, né? Então, ela foi responsável pela parte da vacinação da Janssen no nosso centro. Eu, como profissional de saúde, tomei a Coronavac, as 2 doses da Coronavac, né? Logo no comecinho, eu como pesquisador da vacina da Pfizer, o pesquisador da vacina não pode tomar vacina para não influenciar o participante, né? Isso acontece em todos os estudos. Então, eu tomei a Coronavac, as 2 doses, tá certo? Agora, se aqui em São Paulo falarem assim, Cristiano, você vai tomar a terceira dose da Coronavac como reforço, já que você está com 72. Eu falo, ok, eu vou tomar sim, tá certo? E vou ficar muito satisfeito, tá certo? Então, eu não vou escolher vacinas, né? Aquela que me oferecerem, eu tenho certeza que vai ser eficaz.
Dr. Cristiano Zerbini, coordenador do teste clínico da vacina contra a Covid-19 da Pfizer aqui no Brasil, muito obrigada por essa entrevista mais uma vez, doutor. Ok, Luciana, muito obrigado. Marcela, muito obrigado. E obrigado ao CNN pela oportunidade. Obrigada, doutor.